A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos que nos acompanham pelo nosso canal oficial ADENAC Combinado Tocantins. Pela graça e misericórdia do Senhor, nos encontramos aqui mais uma vez para fazermos a nossa leitura diária desta quarta-feira. Porventura está relacionada à nossa lição de número 3, estará sendo estudada neste próximo domingo, dia 19 de abril de 2026. Estamos estudando essas lições preciosas do segundo trimestre de 2026, onde fala sobre o legado dos patriarcas para a igreja do século 21. E a lição de número 3, estaremos estudando sobre Noé, pregoeiro da justiça. E o comentarista, o auxiliar Lorival de Oliveira, trouxe para a nossa meditação, esta quarta-feira, a referência bíblica em Gênesis capítulo 7, versículos 13 ao 16. Estaremos aqui meditando um pouquinho neste texto da palavra do Senhor, que nos diz assim: Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Louvado seja Deus. O versículo-chave é o versículo 16. Quando olhamos para o capítulo 6, aqui de Gênesis, onde vai registrar sobre a corrupção do gênero humano, ou seja, da raça humana. Então agora Deus cria o homem, e o homem vai se multiplicando sobre a face da terra. E devido a essa multiplicação, o homem agora passa a distanciar de Deus, a pecar e fazer tudo aquilo que não agrada ao Senhor, de tal forma que aquilo agora chega até a Deus, as narinas do Senhor, e Deus agora olhando para a terra e vê que realmente o homem tinha corrompido. E Deus agora vai destruir toda a raça humana, todo ser vivente. Mas no meio daquela geração havia um homem, onde Deus contemplou a sua justiça, Noé, um homem íntegro, nos diz a palavra, um homem íntegro e justo. Então Deus agora vai escolher ele, com a sua infinita misericórdia ainda, para construir aquela arca e trazer salvação para aquele povo. Então, como título aqui da nossa lição, pregoeiro da justiça. E vimos agora que Noé obedece à voz de Deus e começa a construir aquela arca. Noé começa a construir e o povo daquela época não acreditaram. Vimos ali que aquele povo agora, eles vão zombar de Noé. Porque como Deus prometeu destruir com dilúvio, com água, toda a terra, toda a raça humana, eles agora não vão acreditar. E Noé, sabendo, conhecendo a Deus, que nos diz a palavra que Noé andava com Deus também. E Noé agora, firme no seu propósito, vamos observar que Noé agora vai dar continuidade àquela construção. E chega o momento da ação de Deus, do que Deus havia prometido que iria fazer. E Noé agora começa a entrar na arca, juntamente com a sua família e todos aqueles animais da mesma forma que Deus ordenara a ele. E nos diz a palavra que todos entram na arca. E agora quem vai fechar a porta? Deus, o próprio Deus, não é Noé que fecha a porta. Então Deus vai fechar a porta, nos diz o versículo, Deus fecha a porta após eles, todos já estavam na arca. Quando nós olhamos para este cenário que estamos vivendo, nós vimos agora que não é diferente, como o próprio Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé,
anteriores ao dilúvio. Comiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então hoje também a Igreja de Cristo está sendo responsável por, ali como Noé foi naqueles dias. A Igreja do Senhor está anunciando a volta de Cristo, que Jesus vai voltar, mas infelizmente muitas pessoas não acreditam, até zombam, até dizem, mas que nada, isso não vai acontecer. Quanto tempo esse povo está falando isso? Mas a promessa é de Deus. E sabemos que ela vai se cumprir um dia. O momento vai chegar. Como chegou para aquele povo ali antediluviano, também vai chegar para esta geração. E quem é a porta hoje? Jesus, A arca, nós estamos abrigados dela. Então, quando chegar o momento, Deus, vai tirar a igreja da terra através do Espírito Santo e agora não vai ter mais solução. Como aconteceu com aquele povo, ali após o fechamento da porta da arca, Deus começa a mandar chuva em abundância sobre a terra, tanto de cima dos céus como a porta dos abismos se abriram e começou a fluir água, e aquele povo agora vai perecer. Que Deus tenha misericórdia, que você que está assistindo também este vídeo, ouvindo esta palavra, que você possa meditar também, que possamos se abrigar na arca, a arca que é Cristo, pois a porta vai fechar e nós devemos estar preparados para este grande dia, onde estaremos salvos para todo sempre da ira que irá vir sobre esta terra, pois o juízo de Deus, ele vai chegar. Que Deus tenha misericórdia, que possamos estar abrigados no Senhor Jesus, pois somente Ele, somente Jesus pode nos salvar, pode nos dar o direito de salvação, o direito de estar livres do juízo de Deus que virá, como veio também no tempo daquela geração antediluviana. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.